Português acústico. Descobrindo a ouvir. Olá pessoal, eu sou o Filipe. Neste episódio vamos falar sobre o Museu Marítimo de Sesimbra e para isso convidamos a Andreia Conceição, que é arqueóloga e trabalha no museu. Olá Andreia, muito obrigado por teres vindo falar com o Português acústico. Olá, muito obrigado eu pelo convite, é uma enorme honra poder participar no vosso projeto. Obrigado. E Andreia, para começar, podias falar-nos um pouco de ti? Sim, só muito rapidamente, o meu nome é Andreia Conceição, tenho 39 anos, vivo em Sesimbra, sou arqueóloga de formação, tenho este gosto pelo património cultural, sobretudo pelo património marítimo, tenho também uma pós-graduação em gestão e projetos culturais e em História da Náutica e Arqueologia Naval. Paralelamente, para além deste gosto e desta curiosidade pelo património, nomeadamente pelo património da área geográfica onde vivo, Sesimbra, que é uma zona riquíssima em património cultural e natural, tenho um gosto pessoal por comida e por viagens. Voltando à primeira parte, onde também disseste que és arqueóloga, por que escolheste essa profissão? Escolhi esta profissão porque desde criança sempre tive um gosto muito grande pela leitura e no âmbito das minhas leituras deparei-me com alguns livros que falavam sobre aventuras em museus, algumas relacionadas com arqueologia, como por exemplo os famosos livros de uma aventura da Ana Margarida Magalhães e da Isabel Alçada. O meu pai, que é também um apaixonado por leitura, sempre me despertou a curiosidade pelos museus e pelo mar. O meu pai eu venho de uma família de pescadores, todos os homens na minha família estão relacionados com a atividade deles está relacionada com a pesca, e sempre me despertaram a curiosidade pelo mar, e como já tinha este gosto pelos museus, pela história, pela arqueologia, achei que era a fusão perfeita, ir para a faculdade, estudar história e arqueologia e especializar-me na vertente naval e na vertente marítima. E mais tarde, como começou a tua relação com o Museu de Sesimbra, o Museu Marítimo de Sesimbra? A minha relação com o museu começou quando eu tinha 15 anos. Em 1997 ou 96, a Câmara Municipal de Sesimbra abriu um programa de ocupação de tempos livres para jovens. Eu estava no 10º ano, inscrevi-me e esse programa consistia em participar nas escavações arqueológicas do Castelo de Sesimbra. Foi então que conheci o arqueólogo da Câmara Municipal, o meu colega e amigo Luís Ferreira, que acicatou, aumentou este gosto pela arqueologia. Então tive contacto pela primeira vez com o que é ser arqueólogo. Fui para a faculdade e quando acabei o curso comecei a estagiar no Museu de Sesimbra, e iniciámos uma relação profissional que dura até aos nossos dias. Foi iniciada em 2005, acompanhei todo o processo de desenvolvimento do museu. Em 2014 o museu integrou a rede portuguesa de museus, portanto tornou-se oficialmente e legalmente um museu com todas as competências e atribuições que o Ministério da Cultura pede. E em 2016 o Museu Marítimo de Sesimbra inaugurou, portanto, abriu ao público e é o local onde eu trabalho até hoje. Muito fluido então, não é? Da arqueologia para o museu e tudo pelo meio. E do que gostas no teu trabalho no museu? Uma das minhas partes preferidas do trabalho no museu são, sem dúvida, a programação, a realização de atividades,
mas também a parte da promoção, nomeadamente a participação em congressos, em conferências nacionais e internacionais, e toda esta promoção, porque o nosso trabalho, é muito importante o trabalho que nós fazemos internamente, mas também temos que promover, divulgar, porque só assim é que o conseguimos valorizar. E é uma das minhas partes preferidas porque é muito, muito, muito relevante e é que tem maior impacto junto da comunidade. Ótimo, eu espero que possamos ajudar com essa parte da promoção e divulgação de alguma forma. Onde, para quem não conhece ainda, talvez nunca tenha ido a Sesimbra também, onde fica o museu e como está dividido? O Museu de Sesimbra fica a sensivelmente 35 quilómetros a sul de Lisboa, a capital de Portugal, junto à costa, fica numa baía lindíssima, e o Museu de Sesimbra é uma rede de museus municipais, é um museu municipal, é uma rede de equipamentos museológicos e de imóveis classificados, e é composto pelo Museu Marítimo de Sesimbra, pelo Castelo de Sesimbra, único monumento nacional no concelho, a Moagem de Sampaio, que é o nosso equipamento mais relacionado com o património rural, a Capela do Espírito Santo dos Mariantes, que fica localizada a aproximadamente 200 metros do Museu Marítimo, e é uma capela com um hospital preservado, um hospital com cerca de 5 séculos, preservado como se tiver, é uma espécie de uma bolha do tempo, porque o hospital ruiu, a capela ruiu com o terremoto de 1755 e durante 250 anos o hospital ficou perdido, e então foi escavado na década de 70 do século XX e é uma bolha, é uma espécie de bolha no tempo, e é um registro absolutamente incrível da história de Sesimbra, da Sesimbra moderna, não é? Da Sesimbra dos séculos XV e XVI. O museu é composto também pelo geocircuito, ou seja, pelos sítios das pegadas de dinossauros e pelos sítios com interesse geológico que ficam ao ar livre, e o Museu Marítimo também inclui a Fortaleza de Santiago, que é o imóvel onde o museu está instalado e que é um imóvel, é um forte seiscentista, classificado como imóvel de interesse público. Talvez focando-nos agora mais no próprio museu, na Fortaleza, o que é que, como visitantes, nós podemos aprender e descobrir no museu? O Museu Marítimo é composto por 200 milhões de história e geohistória. Nós, quando fizemos o programa do museu, optámos por criar um museu muito abrangente que falasse da temática marítima, e o visitante, ao longo das várias salas do museu, que são 11 salas, pode aprofundar desde o início dos estudos da oceanografia a nível mundial, com a área do rei Dom Carlos, o rei pescador, que foi o nosso penúltimo rei e que dedicou parte da sua vida a desenvolver campanhas de oceanografia, nomeadamente ao Largo de Sesimbra, sendo que a de 1897 foi uma das mais importantes e foram identificados vários espécimes marinhos, até então inéditos para a ciência. Pode também observar alguns dos anzóis mais antigos da Europa, com cerca de 5.000 anos na sala do Mar Antigo, em que nós temos os vestígios materiais mais antigos relacionados com esta história marítima. Chamo também a atenção para os vestígios de âncora romanos, ou para os vestígios fenícios, para um brinco fenício em ouro, com cerca de 2.600 anos, que é um dos vestígios mais relevantes da ligação de Sesimbra enquanto porto aberto ao mundo. Portanto, já no primeiro milénio antes de Cristo nós tínhamos contactos com mercadores que chegaram até a nossa vila, até a nossa atual vila, por via marítima. O visitante pode também conhecer
as várias artes de pesca praticadas desde finais do século XIX até os nossos dias, nas duas salas de arte, pode mergulhar até à nossa história marítima, porque a nossa história marítima do ponto de vista das devoções, porque o mar é um local muito perigoso, onde o inesperado pode acontecer, então a nossa população é muito religiosa e nós tentamos ilustrar essas memórias na sala da devoção e da comunidade. O nosso museu é um museu marítimo, mas é sobretudo, e a sua gênese, um museu de comunidade. E então, durante a visita, nós temos as soluções clássicas da museografia, nomeadamente o vídeo, a fotografia, os modelos à escala das várias artes de pesca, mas também tem um componente muito forte do ponto de vista do audiovisual. Então, possuímos uma mesa interativa onde o visitante poderá consultar os registros dos pescadores na delegação marítima desde finais do século XIX até aos nossos dias, o que é muito relevante, porque os sesimbrenses podem pesquisar sobre os seus avós, os seus bisavós. Nós temos uma história muito curiosa em que uma visitante, no segundo dia após a abertura do Museu Marítimo, no dia 31 de maio de 2016, pesquisou o nome do pai. A senhora tinha na altura 80 anos, cerca de 80 anos, pesquisou o nome do pai e começou a chorar porque a senhora nunca tinha visto a fotografia do pai. O pai tinha falecido quando ela era muito pequena, as fotografias tinham desaparecido, portanto o museu também tem, durante a visita, o visitante também pode esperar este tipo de emoções, porque esse é um dos grandes objetivos dos museus no século XXI. Poderá também assistir a um filme interativo a 3 dimensões, que se chama Desde o Princípio, que narra esta história, esta geohistória, desde há 200 milhões de anos até ao século XX, passando pela formação dos continentes, até à presença dos dinossauros, à reconstituição do ambiente, dos ambientes jurássicos, por exemplo, aqui na nossa região. E, portanto, tu falaste sobre muita coisa, há muitas coisas a ver e fazer no museu. Para quem pensa visitá-lo, quanto tempo achas que é necessário para visitar o museu? Portanto, o Museu Marítimo de Sesimbra. Eu diria que uma visita com calma e acompanhada por um técnico do museu, cerca de 1h30. Tu falaste agora de acompanhado por um técnico do museu, quer dizer que seria uma visita guiada? Uma visita guiada que o visitante poderá reservar através por exemplo, do e-mail museu@cm-sesimbra.pt, poderá fazer uma pré-reserva ou então poderá dirigir-se à recepção do museu e solicitar uma visita acompanhada. A única vantagem da reserva é que garante que vai ter um técnico para acompanhar a visita, porque pode acontecer dirigir-se ao museu e já não haver a possibilidade porque já está outra visita em curso no Museu Marítimo, ou então ter que esperar. Neste momento nós estamos a fazer visitas acompanhadas no museu em si e também iniciamos este mês as visitas digitais, que através do WhatsApp o visitante poderá conhecer o museu em pequenas visitas de meia hora, temáticas, na sala das artes de pesca, ou da comunidade, ou na parte da exposição do Rei Dom Carlos, ou na fortaleza ou a história da fortaleza de Santiago, através de um projeto que se chama do Museu Marítimo para o Mundo. Nós queremos levar o nosso museu, através destas soluções digitais, aos 4 cantos do mundo, e o visitante não precisa de sair de casa sequer, até é uma vantagem em contexto de pandemia, da pandemia que infelizmente vivemos, portanto poderá conhecer o Museu Marítimo. E se eu, como visitante do museu, não sei falar português? Se não souber falar português, todos os nossos conteúdos são bilíngues,
para já em português e em inglês, e poderá solicitar os nossos folhetos, a nossa informação também está traduzida para inglês e poderá solicitar uma visita acompanhada em inglês. Neste momento é o único idioma para além do português que nós temos disponível. Olá, tu acabas de ouvir a parte 1 da nossa entrevista com a Andreia Conceição sobre ela e sobre o Museu Marítimo de Sesimbra. Para saber mais sobre o museu e também sobre o blog O Lobo na Porta, ouve a parte 2. Obrigado por aqui estares e até breve. Português acústico. Todos os direitos reservados.